Boas-vindas, bem-vindos, são boas-vindas pra você. Aleluia, boas-vindas, bem-vindos são, venham, venham outra vez. Bem-vindos ao Gisele Kids, que alegria estar aqui com vocês. Eu estava com muitas saudades. Queria aproveitar o tempo e já mandar um beijo para algumas crianças, especial para os meus aluninhos, 5 aluninhos que eu tenho lá na Igreja Batista Regular em Cidade Satélite. Um beijo, Olivia. Um beijo, Estevão. Um beijo, João Pedro. Um beijo, Cecília. E um beijo, Marie. A tia tá com saudades de vocês. Espero que logo a gente possa se ver. Já tem uns 3 domingos que a gente não se vê, né? Espero que logo a gente possa estar juntinhos, aprendendo mais da palavra de Deus. Eu também queria aproveitar e mandar um beijo para algumas crianças que eu sei que com certeza vão ouvir essa lição. Queria mandar um beijo para Jonatas Emanuel, filho do pastor Emanuel e da irmã Emília, lá da cidade de Santo Antônio do Salto da Onça. Beijo, Jonatas. Também queria mandar um beijo para Débora. Débora, filha do irmão Zé Antônio e da irmã Dília, também na cidade de Santo Antônio do Salto da Onça. Beijo, Débora. Também queria mandar um beijo para Esté e Estevão. Beijo, Esté. Beijo, Estevão. São os filhos do pastor Charles e da irmã Kellyanne, lá na cidade de Mossoró. Também queria mandar um beijo para 4 meninas lá em Manaus. Um beijo para Lia, um beijo para Suzana, um beijo para a Daça e um beijo para a Sofia. São as filhas do pastor Valdez e da irmã Edileuza, lá de Manaus. Também queria, por fim, mandar um beijo para Enzo. Enzo, ele mora lá em Feira de Santana, na Bahia. Então, criança, se eu não falei seu nome, não precisa ficar triste. Peço para a mamãe mandar uma mensagem para mim dizendo seu nome e na próxima lição eu vou dizer o seu nome aqui, tá bom? Beijo para todas as crianças que eu não falei o nome. Então, crianças, no dia de ontem, dia 1º de abril, no Brasil é considerado o dia da mentira. Já pensou? Um dia da mentira, o dia de Satanás, porque Satanás ele é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade, ele só conta mentiras. E uma das mentiras que tem sido contadas é que o ovo de chocolate e o coelhinho são símbolos da Páscoa. Mas será que isso é verdade? Será que realmente um ovo de chocolate e um coelho faz lembrar a Páscoa bíblica? É o que a gente vai aprender na nossa lição de hoje. Então, crianças, a Páscoa bíblica é uma história que é contada no Antigo Testamento. Minhas crianças, as 5 crianças lá da Igreja Batista Regular em Cidade Satélite, me escutam ouvir cada domingo que a Bíblia tem 2 partes, não é? Diga aí, Estevão, diga aí, Olivia, Cecília, quais são as 2 partes? João Pedro e Marie, quais são as 2 partes? É Antigo Testamento e Novo. O Antigo Testamento é essa parte aqui que tem muitos livros, são 39. E essa segunda parte que se chama Novo Testamento tem 27 livros, mais cartas do que livros. No total dá 66, mas o Antigo Testamento é essa parte maior. Olha só como tem muitos e aqui, ó, menos. No Antigo Testamento é onde se conta a história da Páscoa. A Páscoa não começou no Novo Testamento, mas ela começou no Antigo Testamento. Especificamente no segundo livro chamado Êxodo. Gênesis, Êxodo. Então, o segundo livro da Bíblia. Então, Deus, quando ele estava tirando o seu povo do Egito, ele tirou com grande força, com grande poder. Ele enviou muitas pragas para aquele lugar chamado Egito, para tirar o seu povo dali. E uma das pragas era a morte dos primogênitos. Então, o anjo da morte iria visitar cada casa e iria matar o primogênito. Mas havia uma forma daquele primogênito, ou seja, o primeiro filho daquela família, não ser morto. E como era, tia? Eles matavam um cordeiro, pegavam o sangue e colocavam nos umbrais da porta. E o que é umbrais da porta que eu não estou sabendo o que é? Umbrais da porta é aquela parte de madeira de cima da porta. Então tem a porta, tem uma caixinha de madeira ao redor da porta. Umbrais é aquela parte de cima. Então mataria um cordeiro, passaria ali na porta, ali nos umbrais da porta, e o anjo da morte, quando ele passasse, ele não iria entrar na casa, ele só iria passar. Por isso é passagem, por isso é Páscoa, porque o anjo da morte só iria passar, ele não iria entrar e matar o primogênito. Então a palavra Páscoa vem de passagem. O anjo da morte iria passar, mas em algumas casas ele não iria só passar por cima, ele iria entrar e matar o primogênito. Então, os que creram em Deus, o povo de Deus, e até alguns do Egito, eles também mataram um cordeirinho, eles creram em Deus, ouviram a palavra do Senhor, obedeceram, colocaram o sangue lá
E o anjo da morte, quando ele só passou por cima e foi a outra casa e a outra casa. Na casa que tinha o sangue, o anjo da morte não entrava. Sabe, crianças, Deus já estava ensinando para o seu povo que no futuro ele iria enviar um cordeiro verdadeiro. Aquele cordeiro animal não era o cordeiro que realmente iria tirar o pecado, mas no futuro Deus iria mandar o cordeiro verdadeiro que tiraria o nosso pecado. E quem é esse cordeiro no futuro? Isso mesmo, Jesus Cristo. Lembra que quando João Batista viu Jesus, ele disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo, ele é o único cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele cordeirinho, naquela época, era somente um símbolo que fazia lembrar que no futuro viria o cordeiro verdadeiro. Então, o verdadeiro significado de Páscoa é passagem. O anjo da morte vai visitar, a morte virá, mas ela não vai cair sobre aquele que tem o sangue de Jesus sobre a sua vida. Era esse o significado. Então, o povo de Israel, eles costumavam ter a festa da Páscoa. E lá na frente, como eu falei para vocês, lá no futuro, o Filho perfeito de Deus, ele veio. Ele veio como um bebezinho, ele cresceu, nasceu como você, mas ele era diferente de você, porque ele não tinha pecado. Jesus não tinha pecado de forma nenhuma. Ele nunca desobedeceu a sua mãe. Ele nunca pensou mal de alguém. Ele conhecia todos os corações, mas ele não era pecaminoso. Nele não havia uma maldade em si, porque ele era perfeito. Mas todos nós temos esse mal dentro do nosso coração. A gente quer fazer o que é ruim. A gente pensa mal do outro. A gente maquina, fica pensando, eu vou fazer isso só para fazer o mal para ele. Todos nós temos um coração sujo, cheio de pecados, mas Jesus não. Jesus era uma criança perfeita. E ele nasceu na barriga da mamãe, que era virgem, a Maria. O Espírito Santo gerou esse bebê lá dentro. Ele não era filho do papai e da mamãe, como a gente costuma saber. Ele era filho de Deus e o Espírito Santo gerou ele na barriga de Maria. Ele nasceu de uma forma tão simples, num estábulo onde havia animais. O seu becinho era um becinho de palha. Ele nasceu humilde porque ele veio para nos salvar. Então, nesse primeiro momento, Jesus Cristo, ele é rei, mas ele veio como rei para ser humilhado, para morrer em nosso lugar e para nos salvar. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele sabia o verdadeiro significado da Páscoa. E estava chegando o momento de comemorar a Páscoa em Israel. E como será que seria essa Páscoa? Essa Páscoa, no sentido de festa, seria uma Páscoa diferente, porque o Cordeiro verdadeiro já estava morando entre o povo. E que Cordeiro era esse? Era Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, quando ele estava indo para Jerusalém, a cidade onde o Cordeiro iria morrer, ele já entrou na cidade de alguma forma. Então, eu vou começar a contar para vocês uma história que eu quero tirar o ovo aqui de dentro e eu vou colocar alguns símbolos que lembram a nossa história, a história verdadeira da Páscoa. Então, sempre que você estiver comendo um ovo de chocolate, não tem problema comer um ovo de chocolate, mas coma o ovo de chocolate sabendo qual é a verdadeira história da Páscoa. Então, dentro desse ovo eu vou colocar elementos que vão lembrar a verdadeira Páscoa. E sempre que estiver comendo o ovo de Páscoa, que não é ovo de Páscoa, o ovo de chocolate, você vai lembrar da verdadeira história da Páscoa. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele entrou em Jerusalém, ele estava indo caminhando para a morte, ele iria morrer em nosso lugar, e ele entrou lá no jumentinho, tão simples como sempre. Um dia ele vai vir em grande glória, em cavalos, mas agora, nesse primeiro momento, quando ele veio morrer, ele entrou no jumentinho tão simples, um jumentinho que nunca tinha sido montado. Lá veio, e para cumprir a profecia, lá vem o teu rei, montado numa jumentinha. Então, crianças, as pessoas começaram a dizer, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo ia entrando em Jerusalém. Lá ele iria realizar a Páscoa juntamente com seus discípulos. Ele iria repartir o pão, tomar o suco de uva. E sabe, crianças, esse pão e esse suco de uva representavam a morte dele. O pão era o corpo que ele iria derramar. O corpo que ele ia ser moído, ia ser maltratado, ia ser humilhado, o corpo dele iria sofrer muito por nós. Ele iria derramar sangue em nosso lugar. Então, o suco de uva representava o sangue dele, a vida dele e o corpo que iria sofrer. Então, ele realizou
essa Páscoa, esse momento com seus discípulos. Ele disse que essa era a última ceia que ele iria realizar com seus discípulos antes que eles pudessem ver ele lá na eternidade, lá no céu. Então os discípulos realizaram e ele disse que nesse momento ele precisava morrer. Ele estava caminhando para Jerusalém para morrer, mas os discípulos não entenderam por que morrer. Mas era necessário que ele morresse, porque se ele não morresse, a gente não teria vida. O sangue dele é para nos dar vida, é para tirar os nossos pecados. Mas os discípulos não entenderam muito isso. E eles ficavam dormindo de tristeza. Mas sabe, naquele momento, sabe o que aconteceu? Judas, aquele caba safado, pecador, que nem eu e você, vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Caba safado, quem conhece é Liz, né, Liz? Liz está aprendendo a história da Páscoa. Então, Judas era um caba safado. Ele era pecador, igual a mim e a você. E ele vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Então, ele vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata. E sabe o que aconteceu? Vieram pegar Jesus Cristo, amarraram ele como se ele fosse um ladrão, um salteador. Mas ele era o Filho de Deus, ele não tinha pecado nenhum. Mas amarraram ele como se ele fosse um criminoso, mas ele estava morrendo por nossos pecados. Começaram a maltratar ele, cuspir nele, bater nele. Lançaram sorte sobre a roupa dele para ver quem queria ficar com a roupa dele. Rasgaram a roupa dele. Crianças, chicotearam ele muito. Os chicotes tinham pregos nas pontas e machucaram o corpo dele. Por isso que ele disse que o pão representava o corpo e o corpo ia ser moído. Ele sofreu muito por nossos pecados. Colocaram nele uma coroa de espinhos para zombar dele. Imagine só crianças recebendo uma coroa de espinhos na cabeça. Será que ele merecia isso? Não. Ele sofreu isso por causa do meu e do seu pecado. Mas será que Jesus não saberia se libertar daquele momento? Sabia. Se ele falasse para o Pai, uma legião de anjos vinha buscar ele, mas ele decidiu morrer em nosso lugar. Foi por vontade própria, foi por amor a mim e a você. Então, crianças, colocaram pregos nele e finalmente pregaram ele numa cruz. Colocaram os pregos nos pés e nas mãos, uma mão de cada lado. Sabe, crianças, essas mãos que tem os pregos, as marcas vão estar para a eternidade. No céu, a gente ainda vai ver essas marcas para a gente lembrar que o Senhor Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Então, ele sofreu muito, muito, muito. E na terra foi um dia de muitas trevas, foi um dia de muita dor e muito sofrimento. Mas Jesus Cristo finalmente morreu por nossos pecados e ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E finalmente ele morreu. E para confirmar que ele morreu, sabe o que aconteceu? Pegaram uma lança e furaram aqui do lado, para confirmar que ele realmente havia morrido. Por que é tão importante saber que ele morreu? Porque a morte dele foi pelos nossos pecados. Ele experimentou realmente a morte por causa dos nossos pecados. Crianças, então olha só. Quantos elementos para você lembrar da morte, da verdadeira Páscoa. Então, o ovo da Páscoa você pode comer, mas lembrando de todos esses elementos verdadeiros que fazem lembrar a verdadeira Páscoa. O Cordeiro perfeito que veio para morrer em nosso lugar. Mas sabe, crianças, Jesus Cristo, ele não somente morreu. A Bíblia diz que ele ressuscitou, que ao terceiro dia foram até o túmulo e só acharam, sabe o que? Os lençóis, porque não havia ninguém lá. Os anjos disseram: por que vocês vieram procurar entre os mortos aquele que vive? Jesus Cristo está vivo e foi adiante de vocês para Galiléia e ele vai encontrar vocês lá. E os discípulos estavam reunidos quando Jesus apareceu no meio deles vivo. Ele está vivo. E ele disse: Pai seja convosco e eu quero que vocês vão por todo o mundo e anuncie a verdadeira Páscoa. Anuncie o Evangelho. Que Evangelho é esse? Que verdadeira Páscoa é esse? É que o Cordeiro veio para morrer numa cruz em nosso lugar. E aquele que crê nele terá o perdão dos seus pecados. Então, crianças, os nossos pecados são muitos, muitos mesmo. Olha só, nossos pecados são rebeldia, né, crianças? Vocês pecam de rebeldia. Vocês pecam, sabe de quê? Desobedecendo o papai e a mamãe. Às vezes tem raiva no coração. Às vezes chama um palavrão. Às vezes xinga o amiguinho na escola. Então, o nosso coração é mau. E esse pecado vai entrando no nosso coração e sujando, 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 sujando. E é por isso que nós merecemos a morte.
É por isso que o anjo da morte vai passar, a morte vai vir. A morte é a separação de Deus e todos nós merecemos essa separação porque nós temos pecado. Se você acha que não tem pecado, você está mentindo para você mesmo, porque você tem pecado, você tem um coração sujo. E Jesus veio justamente para morrer pelos pecadores. Então, crianças, nosso coração é assim, sujo, cheio de pecado. Mas sabe, crianças, aquele que decide receber Jesus Cristo como seu Salvador, decide realmente receber o Cordeiro de Deus, o que acontece? O sangue de Jesus, ele purifica os nossos pecados. Olha o que acontece com o seu coração. Fica limpo, sem nenhum pecado. Então, essa é a verdadeira Páscoa. Então, crianças, o anjo da morte, a morte virá. Mas sabe, crianças, a morte ela não pode ter poder sobre aquele que tem Jesus Cristo como Salvador. Então, eu espero que você que já tem Jesus Cristo como Salvador, que você que não tem Jesus Cristo como Salvador, você possa receber o sangue dele por você. Não sei se eu consegui fazer uma cruz muito bem aqui, não dá para tia ver, mas a ideia é fazer uma cruz aqui, ó. Então, se o anjo, a morte virá, ela vai vir, já é certo, mas ela não vai ter poder sobre aquele que tem Jesus Cristo como Salvador. Isso significa passagem, o anjo vai passar, mas a morte não vai ter poder sobre nós. Nós vamos ressuscitar igual Jesus Cristo, mesmo que a gente morra fisicamente, mas nós vamos voltar a viver e habitar com o Senhor para todo sempre. Mas somente aquele que tem Jesus Cristo. Será que você já tem Jesus Cristo? Se você já tem Jesus Cristo como Salvador, eu convido você a pedir à mamãe uma tinta vermelha e fazer uma cruz na sua testa, porque a morte não vai ter poder sobre você. E o que é a morte? É viver separado de Deus para sempre. Mesmo que a morte física venha sobre nós, Jesus Cristo morreu fisicamente, mas ele ressuscitou. Nós iremos ressuscitar também, vamos voltar a viver e vamos viver eternamente com o Senhor no céu. Então, Páscoa não tem a ver com ovo, não tem a ver com coelhinho, mas tem a ver com o quê? Com cordeirinho, crianças, tem a ver com cordeiro. Então, o anjo da morte, a morte virá, mas ela não vai ter poder sobre aquele que tem Jesus Cristo como Salvador. E aí, você tem Jesus Cristo como Salvador? Ou será que o anjo da morte, quando passar, vai pegar você? A morte vai pegar você, porque o pecado, ele atrai a morte, atrai a ira de Deus. Mas se você tiver Jesus Cristo no seu coração, a morte não vai ter poder sobre você, porque Jesus Cristo limpou os seus pecados e continua limpando. Então, crianças, na palavra de Deus, aqui em 1 Coríntios, se você tiver com a Bíblia aí na sua casa, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, fica no Novo Testamento, não é no Antigo, é no Novo Testamento. 1 Coríntios 15, 3 e 4 diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então vamos fazer esse versículo nos gestos aqui, ó. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Agora, para você aprender, vamos cantar esse versículo que diz assim, ó. Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, é 5, 3 vezes 5, 5, 5, 3 e 4. Será que você aprendeu o versículo de hoje? Que tem muito a ver com a nossa verdadeira Páscoa. Vamos aprender. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, a sede de Coríntios, qual é o capítulo? 15, é 5, 3 vezes 5, 5 e 5, versículo 3 e 4. Vamos cantar. Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia,
segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 5, 3, 5, 5, 5, 3 e 4. Jesus ressuscitou. Ele é a nossa verdadeira Páscoa. Então, quando você estiver comendo o ovo da Páscoa, que dizem que é da Páscoa, mas não é da Páscoa, no coelhinho também não, lembre-se que de toda essa história que você ouviu hoje da verdadeira Páscoa, e lembre que o chocolate é doce, mas o que Jesus Cristo sofreu por nós foi muito amargo, doeu muito para ele. Mas a morte dele trouxe vida para nós, trouxe doçura para nós. O sofrimento dele trouxe para nós alegria e prazer, porque a morte dele trouxe vida. Será que você já tem Jesus Cristo na sua vida? Será que você realmente, se o anjo da morte passar, ela não vai ter poder sobre você, porque o sangue de Jesus já está sobre você e ele protege você? Se você ainda não tem o sangue de Jesus Cristo limpando os seus pecados, eu convido você a fazer isso agora. Então baixe sua cabeça, feche seus olhinhos e pense comigo e diga assim: Senhor Jesus, você que não tem Jesus como Salvador, eu entendi que o Senhor é a verdadeira Páscoa, o Senhor é o verdadeiro Cordeiro que veio para morrer em meu lugar por meus pecados. Eu quero nesse momento me arrepender dos meus pecados, abandonar esses pecados e receber o Senhor como meu Salvador. Eu não quero, meu Deus, experimentar a morte, a separação eterna de Ti, mas eu quero viver junto a Ti, porque o Teu Filho, Jesus Cristo, morreu por mim. Em nome de Jesus, amém. E você, criança que já é salva, lembre-se, quando estiver comendo esse ovinho que é tão docinho, lembre-se que para Jesus foi amargo a morte dele. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sofreu muito em nosso lugar. Então, quando o anjo da morte passar, passagem, Páscoa, passagem, o anjo da morte não terá poder sobre aquele que tem Jesus como Salvador. Então, se você ainda não tem o Cordeiro perfeito de Deus, se você ainda não tem o Cordeiro perfeito de Deus, hoje é o dia de você recebê-lo na sua vida. Não vá dormir hoje, não saia dessa lição aqui sem receber Jesus Cristo como Salvador, tá certo? Então que Deus abençoe você, que você pense no verdadeiro significado da Páscoa, que não tem a ver com ovo de chocolate e com coelhinho, mas sim com cordeirinho e com o sangue de Jesus. Eu espero que o sangue de Jesus esteja sobre a sua vida. Um beijo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!